bom dia para todo mundo. Vamos ficar ligado aqui nas notícias. Eu já aproveito para dar as boas-vindas ao Padre Adriano Zandoná na próxima segunda aqui em São Paulo, na Catedral Nossa Senhora do Líbano. Bom, mas hoje é quarta-feira, é dia da catequese do Papa Francisco. Hoje ele deu um verdadeiro ensinamento sobre nossa vida de oração, no dia a dia. Como rezar andando na rua, no transporte ou no ambiente de trabalho. Disse também que cada alegria é motivo para louvar e que cada provação é ocasião para pedir ajuda de Deus. Explicou que inteligência humana tem um aspecto orante. Ela é uma janela aberta para o mistério. Bom, mas vou deixar para a Lísia, que está lá em Roma, para ela contar os detalhes dessa catequese de hoje. E direto de Brasília, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou uma nota de esclarecimento sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica. E nossa equipe traz informações sobre a votação na Câmara, sobre a autonomia do Banco Central. Vamos acompanhar também como está a vacinação contra a Covid-19 e aqui em São Paulo a chegada de insumos para a produção da vacina Coronavac. Amanhã, dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia de rezar pelos doentes e pedir melhores condições para a saúde. Estamos ao vivo de São Paulo e a gente tem imagem aqui da Vila Mariana, onde estão os estúdios da Canção Nova. Por aqui, olha só, dia de sol com bastante nuvem e pode ter pancada de chuva à tarde. A máxima chega a 28 graus. Agora, 9 horas e 31 minutos. Vamos juntos até 10 da manhã, daqui a pouco, após o intervalo. Hoje o Papa Francisco explicou como as pessoas podem rezar no dia a dia, caminhando na rua, no meio de transporte ou no próprio escritório. Ele disse: quem reza é como um apaixonado que traz sempre no coração a pessoa amada onde quer que esteja. Vamos a Roma conversar com a Lísia Costa. No encontro de hoje, o Papa rezou pelas vítimas da tragédia que aconteceu na Índia e recomendou esforços para superarmos a pandemia. Bom dia a todos. Francisco manifestou sua proximidade ao povo indiano que sofre com a morte de centenas de pessoas após o deslizamento de uma geleira que provocou inundação. O Papa afirmou rezar pelos que perderam a vida nesta catástrofe, tantos operários, também pelos seus familiares e quantos sofrem no país. Francisco também saudou os que vivem no Extremo Oriente e em outras partes do mundo e que na próxima sexta-feira vão celebrar o Ano Novo Lunar. Fez votos de que o novo ano dê frutos de fraternidade e solidariedade e destacou que neste momento particular de forte preocupação com a pandemia, nós não somos afetados apenas no nosso corpo e na nossa alma, mas nas relações sociais. Pediu para termos esperança. Já na meditação de hoje, o Papa dedicou ao tema da oração, que é vivida no nosso cotidiano. Recordou outras catequeses em que destacou, por exemplo, a oração na liturgia. Mas disse que o falar com Deus não se limita a um espaço ou a um momento do nosso dia, mas pode acontecer em todas as situações, ou seja, dando continuidade ao diálogo com Deus iniciado, por exemplo, durante uma celebração litúrgica. E deu como exemplo uma pessoa apaixonada, que leva sempre no coração a pessoa amada onde quer que esteja. O Papa sempre trazendo muito para a realidade. Francisco disse que a Deus no nosso dia levamos até mesmo sem palavras as nossas alegrias, mas também as nossas fadigas, as nossas provas. E o reconhecemos assim sempre ao nosso lado. E afirmou que cada pensamento pode ser permeado de oração. O Papa também alertou para que a graça, para viver a graça que está no presente, viver o tempo real, o concreto, não o futuro ou o passado. E disse que é no presente que encontramos o Cristo. E deu uma orientação: quando sentirmos raiva, dúvida e outros sentimentos ruins, dialogar com Cristo, perguntar onde Ele está e para onde estes sentimentos também estão nos levando. Uma catequese que vale a pena a gente lê-la completamente. No final, o Papa ainda falou que amanhã é dia de Nossa Senhora de Lourdes, que se celebra também o Dia dos Doentes. Pediu a intercessão de Maria pelos que sofrem hoje com tantos problemas de saúde, inclusive pelo fim da pandemia de Covid-19. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. Você pode saber mais sobre a catequese acessando noticias.cançãonova.com e à 13h, acompanhando aqui na TV Canção Nova a catequese do Papa. Vamos falar agora da campanha da fraternidade. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
divulgou uma nota para esclarecer alguns pontos da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, que tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O texto assinado pela presidência da CNBB esclarece que este ano a campanha foi elaborada pelo CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, em formato ecumênico. O documento esclarece que a Igreja Católica tem sua doutrina estabelecida a respeito das questões de gênero e se mantém fiel a ela. A respeito dos recursos do Fundo Nacional de Solidariedade, a CNBB afirma seguir rigorosa orientação, respeitando as leis civis e que os recursos só serão aplicados em situações que não agridam os princípios defendidos pela Igreja Católica. Bom, agora a gente fala de notícia internacional. Hoje é o segundo dia do julgamento do impeachment de Trump. Tem possibilidade dele ser absolvido. Vamos acompanhar o noticiário internacional. O destaque do The New York Times afirma: Senado vota para tentar vencer o motim do Capitólio. O Senado concordou que o julgamento é constitucional e Trump consolida votos para sua absolvição. Donald Trump pode ter votos suficientes para ser absolvido. O Senado alcançou votação de 56-44 no primeiro dia de julgamento do impeachment, que começou com um vídeo angustiante sobre o ataque ao Capitólio. Apenas 6 republicanos se juntaram aos democratas, outra indicação de que o ex-presidente Trump está quase por ser absolvido. E a votação de impeachment de Trump também é destaque do britânico The Guardian, que diz: Senado ouvirá argumentos da promotoria contra o ex-presidente. O Senado se reúne hoje ao meio-dia, horário local, para que os gerentes do impeachment apresentem argumentos para condenar Donald Trump por incitação à violência. O SARS-CoV-2 provavelmente estava circulando na França em novembro de 2019. Este é o destaque do Le Monde. Os resultados dos trabalhos de pesquisadores franceses, publicados no sábado, dia 6, desafiam a hipótese do início da pandemia no mercado chinês de Wuhan, no início de dezembro de 2019. Pacientes com pneumopatias graves haviam sido atendidos entre outubro e novembro daquele ano na França. Esses estudos indicam alta evidência de que o SARS-CoV-2 já circulava na França antes dos registros franceses. A seguir, a chegada de insumos para a produção de quase 9 milhões de doses da Coronavac. A gente vai para o intervalo rapidinho agora, com imagens lá da capital federal. Manhã de sol com pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima por lá chega a 28 graus. Bom, agora a gente conversa com a Liana Nunes, lá em Brasília, porque a Anvisa autorizou o uso de vacinas adquiridas pelo consórcio COVAX Facility. Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia a você, bom dia a todos. Essa aprovação aconteceu ainda ontem, na tarde de ontem. E isso facilita para que o Brasil possa, então, receber aí vacinas do consórcio COVAX Facility sem necessariamente pedir o uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O consórcio COVAX Facility é uma iniciativa da OMS, a Organização Mundial de Saúde, para que as doses da vacina elas possam chegar a nível global, em especial os países mais pobres. O Brasil está previsto aí para receber do consórcio cerca de 10 milhões e 600 mil doses da vacina AstraZeneca Oxford, fornecida então pelo consórcio. Ainda falando sobre pandemia, falando sobre o enfrentamento da Covid-19, os estados agora podem novamente pedir ações complementares para o governo federal para que o governo ajude esses estados nessa segunda onda da Covid-19. A medida prevê que os estados possam pedir ao governo federal recursos humanos, materiais e também logísticos para ajudar aí no enfrentamento da pandemia. Rodrigo. Liana, a gente falou ontem sobre a votação na Câmara a respeito da autonomia do Banco Central, que estava prevista para ontem, mas foi adiada para hoje, não é isso? Isso mesmo, após uma reunião, ontem que aconteceu entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também líderes de partidos, essa votação que estava prevista para ontem foi adiada para hoje.
Além do projeto em si, da proposta do projeto, também estão previstos para serem votados hoje 2 requerimentos e também 5 emendas em relação a esse assunto. Após a aprovação do projeto, caso passe por essa aprovação hoje, o projeto deve ser entregue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E mudando um pouco de assunto, Rodrigo, ontem o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que regulamenta a política nacional de busca de pessoas desaparecidas. Isso vai facilitar para que as pessoas que estão desaparecidas ou até mesmo as famílias que buscam as pessoas desaparecidas possam, então, ter essa busca a nível nacional. Então, as informações elas serão entregues para a polícia e essa busca vai acontecer em todo o país. Rodrigo. Obrigado, Liana, pelas suas informações. E o Instituto Butantan recebeu hoje cedo mais 5.600 litros de insumos para produzir 8.700.000 doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19. A carga chegou no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O voo veio da China e fez escala em Lisboa, Portugal. Com a chegada dessa remessa, o Butantan totaliza 27 milhões de doses da vacina. Esse segundo lote deve ser entregue ao Ministério da Saúde até 23 de fevereiro. A previsão do Butantan é receber até abril o total de insumos necessários para a produção das 46 milhões de doses contratadas. Desse total, 6 milhões foram importadas prontas da China. Em Aracaju, capital de Sergipe, começou hoje a vacinação de idosos com mais de 90 anos. O repórter Cleverton Macedo está no parque da cidade, onde a vacinação acontece no sistema Drive-Thru. Bom dia a todos, nós estamos aqui em Aracaju, num parque, é isso mesmo. A primeira campanha de vacinação para o público em geral, para idosos a partir dos 90 anos, está acontecendo no sistema Drive-Thru, ou seja, a pessoa não precisa descer do carro para ser vacinada, evita assim a aglomeração. As pessoas vão chegando, estacionam os veículos, vem o enfermeiro e aplica a vacina e está tudo resolvido. A meta da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju é imunizar 2.300 idosos a partir dos 90 anos de idade. Só temos poucas doses por enquanto para o público em geral, porque as doses são enviadas do Ministério da Saúde aos poucos para cada estado. Aqui em Sergipe não é diferente. Tanto é que não temos ainda informação quando vai começar a segunda etapa da imunização da população em geral, que seria idosos a partir dos 80 anos. A meta já foi cumprida dos 28 mil funcionários da saúde, profissionais de saúde, quase todos já imunizados. Aqui na capital sergipana, idosos institucionalizados que moram em abrigos de longa permanência também já foram imunizados. Quem recebeu já a vacina Coronavac já recebeu inclusive a segunda dose dos idosos institucionalizados. E aqui eles estão recebendo a vacina de Oxford, a vacina AstraZeneca. Além desse sistema Drive-Thru, tem vacinação também em 40 unidades básicas de saúde aqui de Aracaju. Agora vai a dica a todos os idosos: atualize o número do SUS. Isso mesmo, faça o cadastramento do prontuário eletrônico, leve o idoso da sua família, vá até a unidade de saúde com a documentação, dá para resolver sem a presença do idoso. Você vai lá, faz o cadastramento completo, com identidade, comprovante de residência, porque isso vai agilizar a vacinação quando você levar o idoso até a unidade básica de saúde. Informou Cleverton Macedo, de Aracaju, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Cleverton. A seguir, a gente fala sobre o Dia Mundial do Doente, que será celebrado amanhã. E temos agora imagens da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. A mínima por lá é de 20 e a máxima chega a 29 graus. Manhã de muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Agora faltando 12 minutos para 10 da manhã. A gente vai falar agora da previsão do tempo. Em grande parte do país faz sol pela manhã e chove principalmente à tarde e à noite. Para algumas áreas a previsão é de chuva a qualquer hora, com alertas para temporais. Vamos ver então a previsão completa. No sul, tem pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite nos 3 estados.
No norte do Paraná, tempo firme. Para o sudeste, a previsão é de chuva com raios entre a tarde e a noite. No Espírito Santo, chove já agora de manhã, intercalando com períodos de sol. No oeste de São Paulo, não chove. No centro-oeste também tem pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite, que podem vir com raios e forte intensidade. Tempo firme no centro-norte de Roraima. Nas demais áreas da região norte deve chover entre o Acre, centro-sul do Amazonas, Roraima e no litoral do Amapá. Já no Nordeste, faz sol entre o litoral da Bahia, Sergipe e Pernambuco, até o interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, chuvas isoladas que podem ser fortes. Amanhã é Dia Mundial do Doente. A data recorda o dia de Nossa Senhora de Lourdes e foi criada pelo Papa João Paulo II em 11 de fevereiro de 1992. O objetivo dessa data é chamar a atenção de todos para melhorar as condições de tratamento e atenção às pessoas doentes. Vamos conversar com o padre Alexandre Massariol. Ele é capelão do Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo, e comentou a mensagem do Papa Francisco para este ano. A todos vocês que nos acompanham pela Canção Nova, a minha saudação. Desde o ano de 1993, no dia 2 de fevereiro, além de celebrarmos a memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, também celebramos o Dia Mundial do Enfermo. Neste dia, queremos sensibilizar todo o povo de Deus e a sociedade civil para a necessidade do cuidado digno que deve ser dispensado a todos os enfermos. Segundo, ter consciência de que a enfermidade tem um caráter redentor. Terceiro, na sua 29ª mensagem deste ano, o Papa Francisco diz que cuidar e servir aos enfermos é um modo por excelência de unirmos a nossa fé à vida. O Papa Francisco também, em sua mensagem, nos diz que a relação de confiança é fundamental entre o enfermo e aquele que dele cuida. Em tempos de pandemia, a relação olho a olho, visita nos leitos, ficaram um pouco obscurecida. Mas, nem por isso, deixamos de manter uma relação. Os meios de comunicação, a internet, nos ajudaram a chegar até aqueles que viviam na solidão. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, via vídeo, entrar em contato com pessoas que estavam internadas na UTI. Que possamos celebrar com esperança, com fraternidade, esse Dia Mundial dos Enfermos, pois no enfermo servimos o próprio Cristo. Olha, então quero convidar você hoje para rezar pelos doentes, rezar por cura, rezar pela saúde, na Canção Nova aqui em São Paulo. Quarta-feira é dia da missa votiva de São Miguel Arcanjo. Você que está na Grande São Paulo, venha participar. Hoje tem a presença do padre João Gualberto, da Canção Nova. A programação começa às 6 da tarde com o terço, a missa às 7h30 e a adoração do Santíssimo às 9h. Tudo terminando até 9h30 da noite. Fica na Catedral Nossa Senhora do Líbano, perto da estação de metrô São Joaquim, no bairro Liberdade. CN Notícias terminou, mas a evangelização não para. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Fique com Deus. A gente se despede com imagens lá de Curitiba, no Paraná. Por lá, os termômetros chegam a 26 graus. Tem previsão de chuva a partir da tarde na capital paranaense.